Cerca de 100 edificações foram demolidas no ano de 2025 aqui em Florianópolis. Todas elas porque estavam em situação irregular, construídas onde não deveria e da forma que não deveria. E é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje e aqui na Telos. Então você que está entrando na live agora, fica aqui conosco que hoje a gente vai tirar dúvidas sobre demolições. Eu vou aceitar aqui a Carol, que está entrando. Quem não me conhece, eu sou Franciele Pereira, arquiteta e urbanista aqui da Telos Urbanismo. E junto com a Carolina, que é a minha sócia, nós trabalhamos com regularizações, legalizações e também estudos e projetos urbanísticos. Bem-vinda, Carol! Oi, Fran, boa tarde, boa noite. Que bom estar aqui contigo de novo, né? Podendo falar de um tema tão importante e que traz tanto receio de hoje quem tem, né, um imóvel que está em situação irregular aqui em Florianópolis, tendo em vista esse alto número de demolições que aconteceram em 2025, que aconteceram em anos anteriores também, e que segue, né, nessa dinâmica agora de fiscalização mais forte por parte da prefeitura. Nós temos Florianópolis, como a gente já vem falando em outras lives, é uma cidade que tem as suas peculiaridades. Muito porque grande parte do seu território, a maior parte do seu território, fica na parte da ilha. E com isso a gente tem algumas implicações na questão do uso do território, do uso do solo. E grande parte das demolições que aconteceram no ano de 2025 é justamente por causa dessas peculiaridades, pela localização dessas edificações e pela forma como elas foram construídas dentro do terreno. Hoje, Florianópolis tem leis que são claras sobre a ocupação do solo e também leis de legalização daquelas edificações que podem ser legalizadas. Mas é importante a gente salientar que essa lei tem um marco legal, esse marco é dezembro de 2020, e edificações que foram construídas de forma irregular após esse marco precisam se readequar dentro das legislações atuais, se assim for possível a ocupação daquele lugar. Então, se você que está assistindo essa live ou conhece algum amigo, vizinho, conhecido que está construindo a sua obra de maneira irregular, sem aprovar projetos na prefeitura e na vigilância sanitária, quando a gente está falando de casas, pede para ele parar e entrar em contato conosco. Porque a lei de legalização, ela flexibiliza só até dezembro de 2020. Edificações construídas depois disso não tem conversa, precisam seguir a legislação. E a gente escuta muito, né? Sempre foi assim. Ah, não, sempre foi assim aqui em Floripa. Não precisa. Dá pra gente dar um jeitinho. Só que o cenário, ele, nos últimos anos, né? No último ano para cá, ele tem mudado bastante. Hoje existem instrumentos para regularizar a propriedade do terreno, para regularizar a edificação, seja casa, prédio, né, uma edificação comercial, o que tiver construído. E por isso a fiscalização ela passa a ser mais assertiva e a dar caminhos para resolver o que tiver que resolver. Então é extremamente importante que hoje quem tem um imóvel olhe para isso e verifique a situação de irregularidade e possa estar se planejando para encaminhar a regularização, porque a tendência é que sim, se tem um alvará de obra emitido e não pediu o habite, isso vai vir uma notificação, né, por parte da prefeitura para que seja finalizado o processo. E quem tem uma edificação que não está em nenhum processo dentro da prefeitura, vai vir também processos que vão tensionar, né, quem tem um imóvel a regularizar. E para que todo mundo entenda de onde vem isso, né? Por que pode demolir um imóvel? Como assim a prefeitura pode demolir? Né? Da onde que vem isso? Isso não é nada novo, né? E não é uma exclusividade de Florianópolis.
Então, existem legislações, leis do município que estão amparadas em legislações federais que fazem com que o processo de construção dentro do município tenha regras, né? E tenham ritos a passar para que se construa de forma adequada ao uso do solo, né? Ao impacto com a vizinhança, ao impacto na cidade. Essas leis, elas são duas principais, né, Fran, que a gente pode citar, que é o Código de Obras e que é o Plano Diretor. Né? O Plano Diretor é a lei maior, vamos dizer assim, que diz como a gente pode estar trabalhando nesse ordenamento do solo. E a Fran tem bastante propriedade para falar sobre isso, porque é a nossa urbanista, né, Fran? Especialista em cidades, em gestão do território urbano, pode falar um pouco mais o que é o plano diretor e como que ele vai orientar a legislação que vem logo em seguida, que é o Código de Obras, que daí sim especifica procedimento para demolição. O que acontece? O plano diretor, ele é como se fosse um guarda-chuva, e dentro desse guarda-chuva a gente tem outras legislações. A gente tem legislação de uso e ocupação do solo, que o próprio nome dela já caracteriza o que ela faz, né? Ela vai delimitar ali o que pode ser construído, de que forma aquele local pode ser utilizado. Ela vai trazer quais são as áreas de risco, quais são as áreas ambientais, quais são as áreas que são protegidas por serem patrimônio. E junto com essa legislação de uso e ocupação, a gente tem também o Código de Obras, que ele vai falar sobre a edificação em si, como que ela deve ser projetada, como que ela deve ser construída. O Código de Obras, ele vai prever desde o tamanho mínimo dos ambientes, até qual é a ventilação que a gente precisa ter. Ventilação natural é muito importante nas edificações. Nós já falamos aqui o quanto isso impacta na saúde de quem mora naquela residência, entre outras coisas da edificação mesmo. A gente tem, claro, né, a parte da legislação que fala de quanto que pode ocupar daquele terreno, do quanto que pode construir, se pode construir só 50%, 60%, 70%. Isso também vai trazer na legislação. Então, todas essas e outras legislações que estão dentro desse guarda-chuva, que é o plano diretor, porque o plano diretor ele é uma legislação bem densa, ele não vai trazer detalhes. Então, essas regulamentações que vêm depois dele é que trazem as minúcias, né, de as peculiaridades de cada assunto que as legislações trazem, né, trabalham. Por exemplo, o Plano Diretor de Floripa, ele foi revisado em 2023, mas a gente ainda tem desdobramentos do Plano Diretor que estão sendo discutidos e estão sendo emitidos. Assim como a revisão do Código de Obras, o Código de Obras também vai ser revisado. Porque uma vez que a gente revisa essa lei, que é o guarda-chuva, a gente também depois vai revisando essas leis que estão baseadas no Plano Diretor, que é o caso do Código de Obras, e ele vai trazer dentro dele, aí a gente já conversou com a Prefeitura, ele vai trazer dentro dele a 374, que hoje é a lei de legalização para aquelas edificações construídas até 2020. Mas o que hoje a nossa legislação fala? Aqui em Floripa, a gente tem as áreas de proteção ambiental, que são as APPs, áreas de proteção permanente, de preservação permanente. A gente tem também as ZIPs, que são as zonas de interesse de preservação. A gente tem as unidades de conservação e a gente tem a zona de amortecimento dessas unidades de conservação. Então, assim, só citando essas áreas para vocês, a gente já tem um monte de áreas aí que são não edificantes. Ou seja, não se pode construir ali. Isso já está delimitado, isso já tem um mapa do município que prevê que essas edificações não podem estar ali. Sempre que alguém construir nessas áreas que são não edificantes, ou então áreas que comprometam, que coloquem em risco a vida dessas pessoas e das demais, como por exemplo, se a gente for construir numa encosta, né, com muito declive, e essa edificação puder vir abaixo devido
alguma questão de chuvas ou deslizamento, ela pode prejudicar outras casas, outros moradores que estão ali no seu entorno. Então, é muito importante essas áreas onde não pode ser edificado, essas áreas não edificantes. Na maioria das demolições que foram feitas no ano de 2025, são áreas que tinham algum risco ou alguma proibição ambiental. Ah, Franciele, mas eu vi ali no Floripa Mil Grau, por exemplo, que era uma área plana, não tinha risco, não era encosta. Sim, mas pode ser uma área sensível ambientalmente, ou então de proteção permanente, ou então uma ZIP, zona de interesse de preservação. A gente sabe o quanto os ecossistemas da natureza são sensíveis à intervenção urbana. A gente pode ver o que acontece não só aqui em Floripa, mas no mundo inteiro com relação a isso. Então, muitas vezes tu olha para uma área, ela pode, para ti, que é uma pessoa leiga, não ter características de preservação, mas ser uma área de preservação permanente. Por isso que é tão importante para quem vai iniciar uma construção a consulta de viabilidade, o estudo de viabilidade, para ver se aquilo que tu pretende construir ali, de fato é viável. Porque a demolição, ela não olha nem o padrão da tua construção e nem o quanto tu construiu ou não. Se é uma área passível de demolição, se tu não poderia estar ocupando aquele espaço, a sua casa, seu comércio, independente do uso que tu estiver dando para essa edificação, ela vai ser demolida. Isso nós estamos falando de demolições totais, quando toda a edificação é posta no chão e depois aqueles resíduos são retirados dali e provavelmente existe um plano de recuperação para aquela área, né? Muitas vezes chamados de PRADs, inclusive, que são processos que são feitos para aquela área que foi ocupada irregularmente, se ela é uma área de interesse ambiental, para que ela seja requalificada, recuperada. Maravilha, Fran. Nesses casos, né, onde é área de preservação, inclusive a demolição pode acontecer sem notificação prévia, né? Ela pode, claro, obviamente, se tira as pessoas, né, do local, mas não há necessariamente a obrigatoriedade de notificação, né? Porque realmente é uma área que, se foi vendida, se é um parcelamento de solo que foi comercializado de forma ilegal, não tem validade perante a prefeitura, né? Então, assim, é totalmente irregular. E a gente vê casos, né, em Florianópolis, muitos casos, infelizmente. Diferente das situações onde existe algum tipo de irregularidade, mas não é uma área de preservação, não são esses casos mais extremos. E em que, sim, o proprietário ele é notificado e se ele não tomar providências, ele vai receber uma multa. E se ele não iniciar um processo de regularização mesmo com a multa, o processo demolitório ele também vai vir, né? Porque é essa sequência das situações onde os imóveis são demolidos totalmente ou parcialmente, né? Que é quando infringe alguns pontos ali da legislação. Por isso que é tão importante quando vai se começar uma obra nova, ou então para você que recentemente comprou alguma edificação já construída aqui em Florianópolis, buscar quais foram os projetos que foram aprovados daquela residência e buscar a legalização. E para você que está começando uma obra do zero, que deseja construir, existe todo um passo a passo, a gente fala isso quase toda live aqui, que é a aprovação de projetos na prefeitura, aprovação de projetos na vigilância sanitária, né? A solicitação de autorizações, muitas vezes sim precisa pedir autorização para a Floran para construir naquele lugar, né? Tem algumas áreas aqui que elas não são totalmente restritivas para construção, mas que existem alguns condicionantes e algumas limitações de ocupação. E todas essas legislações
elas não são burocracia, elas não são para atravancar os processos ou então para atrapalhar a vida de ninguém. Elas são justamente para garantir qualidade de vida para todo mundo, seja para uma edificação adequada, seja para um bairro adequado, para que a gente consiga construir uma cidade melhor. A gente sabe das dificuldades que a gente encontra nas cidades, não só aqui em Florianópolis, mas em muitas cidades do Brasil, que é falta de infraestrutura, falta de saneamento básico, problema muitas vezes nos abastecimentos de água. Então, tudo isso pode ser solucionado e melhorado se nós tivermos as nossas construções cada vez mais dentro das legislações, porque isso vai trazer bem-estar para todo mundo. Se você tem uma casa que precisa ser legalizada, ela foi construída depois de 2020, a gente não consegue enquadrar ela nas flexibilizações da lei de legalização aqui de Florianópolis, por exemplo, sim, existe a grande chance de ter algumas áreas na sua casa que a gente vai ter que demolir, né? Por exemplo, tem algo que a gente chama de recuo frontal e também diretriz viária, que é quando o seu terreno está localizado em uma rua que tem uma relevância para aquele bairro. Então, existe uma diretriz viária ali de possível ampliação daquela rua. Isso significa que dentro desse recuo frontal, você não pode edificar, você não pode construir. Então, tem alguns casos que chegam para nós, inclusive de amigos, assim, né? Que sabem que a gente trabalha com isso. Tô planejando comprar essa casa aqui. Eu sempre digo, me manda a inscrição imobiliária só para dar uma olhadinha. Porque muitas vezes o construtor, ele vai te dizer que tudo pode. Posso construir uma cobertura de garagem aqui para pôr mais um carro? Ele vai te dizer que pode. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, não pode. Porque não pode construir naquele recuo. Então, se construir, pode chegar uma autuação da prefeitura, uma notificação, uma multa e você ser obrigado a demolir. E a gente sabe que demolição envolve dor de cabeça, porque sim, é algo que vai fugir da tua rotina e vai causar um estresse. Bate no bolso também, porque foi investido ali naquela construção, em material, em mão de obra, em tempo. E tudo isso vai por água abaixo, porque você construiu de forma irregular. Então, é muito importante entender que não é todas as casas que vão ser colocadas abaixo. Mas, sim, se você estiver em alguma área que não pode ser edificada, com certeza você está correndo esse risco. Agora, se você está numa área que pode ser edificada, mas você construiu depois de 2020 mais do que deveria, sem projeto aprovado, sim, você corre o risco de ter que demolir esse excesso de área que você construiu. Tudo isso, como eu já falei, é visando o bem-estar coletivo. A gente precisa ter áreas vazias nos terrenos para que esse ecossistema, que é a nossa vida urbana nas cidades, ela funcione, né? Muito até, inclusive, em questão das nossas mudanças climáticas que a gente vem tendo. Agora é uma época do ano que é muito comum dar um sol maravilhoso o dia todo e no final do dia dar aquela chuva bem consistente, assim. Então, os nossos terrenos, as nossas casas, eles precisam estar preparados para absorver essa chuva, destinar essa água para o local correto. E se você constrói em 100% do seu lote, isso não é possível. A legislação não permite construir em 100% do seu lote. Então, procure se informar, né, através dos portais da prefeitura e também com equipes qualificadas, como é a nossa equipe da Telos, o que você pode ou não construir. E para quem já tem um imóvel que está construído e está com medo, né? Porque esse é um assunto que gera uma certa preocupação. O trabalho da Telos qual é? Identificar e entender o que está ferindo a legislação e auxiliar o proprietário a ter o menor impacto possível, né? Se a gente vai buscar a defesa do processo, né, do que está construído, para evitar a demolição. Então, o que pudermos fazer, existem casos de termo de ajuste de conduta, né, que também podem ser caminhos, mas aí é analisado
caso a caso, né? Isso que é importante que todo mundo entenda que a solução ela precisa ser avaliada individualmente, né? Porque são situações muito pontuais. Um caso que eu queria dar de exemplo, Carol, é porque recentemente nós tivemos eu tive uma reunião com uma cliente que ela já é nossa cliente de legalização do solo de REURB, né, através do processo simplificado aqui de Florianópolis. E ela entrou em contato com a gente porque agora o processo dela está finalizando, né, tá na penúltima fase já. E ela queria então iniciar a legalização da sua casa, da sua edificação. E o porquê que isso surgiu, assim, essa motivação dela e que deixou ela com esse senso de urgência. Porque uma pessoa que ela conhece, muito próxima da família dela, comprou um terreno aqui em Florianópolis por um preço muito atrativo. A gente sabe a realidade que a gente vive aqui de preços de mercado. Era um preço muito atrativo. A pessoa comprou, a pessoa investiu, construiu a casa e ela foi alertada durante a construção de que achavam, né, amigos próximos, que aquela área não podia ser construída. E a resposta que ela deu foi: mas está todo mundo construindo aqui, não sou só eu, tem várias casas. O que aconteceu antes dela terminar a obra da casa dela? Ela foi uma das atingidas pela Operação Solo Legal. Teve a sua casa demolida, dos vizinhos também, e perdeu todo um investimento que ela vinha guardando há muito tempo. Então, ela é uma conhecida dessa nossa cliente, e a nossa cliente nos trouxe esse relato. Então, muitas vezes é um investimento que tu passou muito tempo fazendo, né? Então, tomar muito cuidado com isso, né? Tomar cuidado com o que está sendo vendido para você, buscar informações na prefeitura com empresas competentes e também desconfiar daquilo que é muito fácil, que é muito facilitado, né? Existem muitos profissionais que, infelizmente, não dão a orientação correta, né? Então, cuidado, muito cuidado para quem está trabalhando e vai construir aqui em Floripa. Eu queria trazer também um ponto que eu acho que vale a pena a gente citar, casos em que o proprietário recebeu uma notificação, Fran, né? Notificação de que está ali com uma edificação sem o habite-se. O que o proprietário precisa fazer logo que recebe a notificação? Porque a gente sabe que a notificação tem uma data de emissão, né? E alguém recebe. Então, recebi uma notificação. Qual o primeiro passo para que eu evite que essa notificação vire uma multa? Vamos lá, eu vou dar um exemplo do tipo de fiscalização mais tradicional que a gente tem, que é o pé a pé. É aquele fiscal que vai bater na sua porta. Muitas vezes esse fiscal não te encontra. Ele verifica ali que a tua edificação é irregular, está construída de forma irregular, mas tu não está em casa, então ele não tem como te entregar a autuação. Ele vai preencher uma data naquela autuação, por exemplo, 10 de janeiro. Ele vai chegar na Secretaria de Fiscalização e ele vai despachar aquilo por um AR, que é uma anotação de recebimento, né? O correio vai entregar no teu endereço e alguém vai receber, assinando que recebeu. Dessa data do recebimento, normalmente a maior parte das autuações são 10 dias corridos para que você se manifeste através de algum processo, seja o processo de cancelamento de infração, seja qualquer outro processo administrativo. Então é importante que ao receber uma notificação, você tome de pronto uma atitude, né? Lembrando que são 10 dias corridos. Então a gente já vai perder 2 dias assim, que é o final de semana. Né? Então entre em contato quanto antes. Por exemplo, entre em contato com a Telos aqui, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo site. Nós temos vários canais. Estamos na maioria das mídias sociais, estamos no YouTube, estamos no Spotify. Então, assim, entre em contato com a gente, porque o quanto antes nós criarmos ali um caminho para solucionar essa notificação, melhor. Mas hoje a gente sabe que a tecnologia, ela anda a galope.
Então, assim, hoje a gente tem outras formas de fiscalização, né? Que são por drone, por imagem de satélite, tem carrinho que passa na rua, né, para verificar as melhorias nos bairros. Então, tudo isso são formas da prefeitura conhecer a cidade. Então, você pode também ser notificado por e-mail, através do seu telefone. Então, é importante ficar atento a esses canais de comunicação. Né? Uma vez que você se cadastra na prefeitura, você coloca seus dados lá. Então, é importante também manter esses dados atualizados. Então, assim que receber uma notificação, uma autuação, normalmente você vai ter o prazo ali de 10 dias corridos. Se não me falha a memória, autuação são 10 dias corridos, notificação são 15 dias. Então, assim, entre em contato quanto antes com a nossa equipe, com uma empresa especializada, para poder construir um caminho aí para que você comece a legalizar. Lembrando que, se você ficar inerte a essa situação, isso vai virar uma multa. Se você não pagar essa multa, isso vai virar uma dívida ativa. E aí você vai ter problemas maiores. É isso mesmo. A gente aqui enfrenta diferentes casos, né? Toda semana aparecem situações diferentes. E acontece também de conseguir reverter processos, né? Tem multas que estão sendo aplicadas e que quando o proprietário inicia a regularização, notícias felizes também por aqui, né? Reverte a multa, ela é dado baixa, é cancelada, desde que haja uma boa vontade do proprietário, né? E encaminhar a solução dessa regularização desse imóvel. Vou dar um exemplo de um cliente nosso. Ele recebeu uma autuação porque ele tinha construído sem projeto aprovado, sem habite. Só que a fiscal, quando ela chegou e se deparou ali que aquele imóvel estava cadastrado como irregular, ela aplicou ali uma multa nele, uma autuação e uma multa, no valor total da edificação. Mas nós entramos, né, com um processo para recorrer, porque grande parte da edificação já tinha um habite emitido lá na década de 90, e o que os moradores fizeram foi uma edícula, né? Então, eles fizeram uma ampliação ali da edícula. Então, a multa, que era de quase 30 mil reais, nós conseguimos reduzir para um valor bem menor, fazendo, então, esse recurso ali. Passamos alguns meses tramitando isso com a Secretaria de Fiscalização, mas a gente conseguiu trazer para um valor que era justo, né? Sem que o morador precisasse desembolsar todo esse valor, porque de fato o restante da edificação ele já tinha com a habite. Uma coisa que eu queria muito falar, que pode parecer uma fala polêmica, inclusive, mas muitas vezes quando alguém é autuado, é automático que as pessoas reclamem de algumas outras situações de Florianópolis, por exemplo. Então, assim, eu fui autuado aqui, eu que tenho a minha casa numa planície, mas tem uma situação ali que está construída no morro, que está toda irregular, e aquelas pessoas. Também se busca solução para aquelas pessoas, também se busca como fazer para que elas se regularizem. Mas a gente tem que entender que para a prefeitura te autuar e te notificar, é porque existe um caminho ali para resolver aquela situação, né? Seja legalizando parte da edificação e o restante tu tendo que adequar de acordo com a legislação, seja flexibilizando se a tua edificação é mais antiga, mas sempre existe um caminho, né? Existem outras áreas da cidade que esses caminhos ainda estão sendo construídos, porque as nossas cidades têm sim áreas que são complexas de se resolver e complexas de se regularizar. É por isso que, por exemplo, Floripa Regular possui ali, se não me falha a memória, Carol, me corrige se eu estiver errada, mas são 7 tipos de serviço, porque existem tipos diferentes de irregularidades. O importante é a gente olhar para o teu caso, para a tua situação e buscar resolver o teu caso individualmente, como a Carol falou anteriormente. Hoje a prefeitura poderia notificar num único dia todas as edificações irregulares, porque é uma obrigatoriedade de quem constrói, de quem tem um imóvel, de legalizar a situação, né? Por que a prefeitura não faz?
porque a demanda seria altíssima, né, para isso. Eu acredito que seja por isso, né? A demanda altíssima e como que o poder público vai dar conta de processar todo mundo, né? Passar pelos ritos que precisam para regularizar. Mas a partir de 2026, o mercado todo ele está tensionando que os imóveis irregulares também regularizem por conta aí de reforma tributária, do CIB, né, que é o cadastro de imóveis, cadastro imobiliário brasileiro. Então, isso, em algum momento, você que não está com o imóvel regularizado vai precisar providenciar. Quero dizer para vocês compartilharem essa live com quem tem dúvidas, tem receio sobre esse assunto, porque conhecimento é poder, né? Então, quanto mais a gente divulga aí informações, mais as pessoas sabem do que se trata e podem decidir, né? Escolher o que fazer. Toda quarta-feira a gente tem lives, a gente já tem agenda do mês todo, agora de fevereiro. Fevereiro é o mês de sambar na cara da irregularidade aqui em Florianópolis. Vamos regularizar essa cidade, porque todo mundo quer uma cidade com mais qualidade, começa por aí, né? Começa com cada terreno sendo regularizado e cada edificação. E a próxima live é sobre exatamente isso. Não espere que regularizar vire uma urgência, né? Na próxima quarta-feira. E também trazendo um spoiler aí do que a gente pode vir a trazer aqui para vocês no mês de março, né? Hoje a gente teve uma reunião importante na SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União. Então, assim, a gente tem muitos clientes em áreas de marinha. Para você que vê uma edificação em área de marinha e aí pergunta, meu Deus, como é que essa edificação está aqui e o outro não pode? Existe uma explicação legal para isso. Então a gente está se programando aqui, estamos estudando bastante para poder trazer esse conteúdo em março para vocês também, vocês que têm edificação em área de marinha. E lembrando, né, pessoal, a gente tem que tratar sempre do nosso lote. Muitas vezes a gente escuta aqui no escritório, mas eu vou me regularizar e o meu vizinho não quer, e aí? E aí o problema é dele, uma hora também vai bater na porta dele, a autuação, a multa, a notificação. O importante é a gente fazer pelo nosso terreno, pela nossa casa, é o nosso patrimônio, o patrimônio da nossa família. Porque senão, né, o problema pode ficar cada vez maior e ninguém gosta disso. Acho que falamos bastante hoje, né, Fran? Temos um conteúdo também que fica um pouco denso, é um assunto que é denso, né, sobre demolições, mas é um conteúdo que não pode ficar sem olhar para ele, né? Temos que olhar, encarar e resolver o que tiver que resolver. E lembrando, né, Carol, para você que não pôde assistir a nossa live, né, ou você que quer enviar essa live para alguém que precisa muito assistir, eu sempre recomendo enviar para os nossos colegas de profissão, arquitetos e urbanistas. Vocês também precisam estar por dentro das questões de regularização, né? Porque a gente não basta só a gente construir do zero da forma correta, a gente precisa também olhar para a nossa cidade que já está posta. Você pode compartilhar com eles também através de outras redes sociais que a gente tem, Spotify, YouTube, temos o blog, temos conteúdo no LinkedIn também, então você nos encontra em todas as redes. Para você que, se for como eu, que gosto de dirigir enquanto escuto um podcast, pode ouvir lá as nossas lives através do Spotify, ou se quiser nos enxergar, você pode assistir também pelo YouTube, porque a gente também está lá. Isso mesmo, então, um prazer conversar com vocês hoje. Espero que o conteúdo tenha sido bem proveitoso e estamos à disposição para quem tiver dúvidas. Pode mandar aqui na live mesmo, que vai ficar salva, ou entre em contato com a gente, é bem fácil conversar com a Telos. Então tá, um abraço para todo mundo. Carol, obrigada. É sempre um prazer dividir as lives aqui contigo. Um abraço para todo mundo, uma excelente semana e nos vemos na quarta-feira que vem. Tchau, tchau.